Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Um vídeo, mais um molde, mais uma bolsa, tá? Eu tô fazendo atualização dos tutoriais, né, que eu tenho, dos passo a passo que eu tenho no Arte com Tecidos. E vem aparecendo, né, bastante coisa interessante para refazer, para poder fazer o molde. E esse, para poder fazer aqui, né, no Corel. E esse aqui é até uma bolsa que eu já fiz e tem assim um molde muito legal. Tem essa aqui, ó, tá? Só que é aquele problema, aliás, deixa eu ir lá no site para ficar mais fácil, ó. É aquele problema, né, do entendimento ser mais difícil porque ele, além de estar em inglês, ele é apenas um diagrama, né, daquilo que é para ser feito. Na verdade, a bolsa é uma bolsa muito simples, muito comum até, né? Muito comum, porque ela é composta dos espelhos, canal de zíper e aquele fole, né? Que engloba a lateral e o fundo. Mas é um molde assim que se encaixa perfeitamente, dá muito certo. E a bolsa fica assim muito bonita, muito elegante, é feita em tecido. E é uma forma da gente rever, né, ou para quem está chegando agora, ver, né, as ferramentas do Corel, assim, básicas, atuando, né, nessa modelagem de forma, assim, bem precisa, né, como que a gente faz, como, principalmente a parte de cálculo, de fole, cálculo do fundo, quer dizer, como se constrói, né, essa volta toda, né, que a gente usa aqui, né, para fechar para costurar um espelho no outro. Mas ele vem de um jeito assim que é mais assim, não é que é impossível de entender, né? Quando você fica ali insistindo, você vai acabar entendendo. Mas por estar em outro idioma e nem sempre ser acessível, não é possível traduzi-lo, né? Porque ele não está no site, ele está num PDF. Então, às vezes ficam dúvidas. E aí eu falei, não, vamos lá, eu estou recolocando essa postagem no site com os detalhes do molde, né? Para quem quiser fazer. Inclusive, é interessante porque ele é básico, então ele ajuda você a fazer outros, né? Inclusive de outro tamanho, de outro modelo, necessaire. Qualquer peça que tenha essa estrutura, né, de fundo, lateral, canal de zíper, tá? Então a gente vai, na verdade, fazer mais uma vez, né, esse tipo de trabalho, esse tipo de raciocínio, né, na composição de um molde. E pode ser feito também sem molde, né? Tem pessoas que já fazem direto no tecido, vão cortando, vão arredondando, ou fazer o molde no papel. Não é uma condição assim fundamental ter o Corel para fazer essa bolsa, isso não, tá? Isso aqui é só que nós estamos aproveitando, né, a oportunidade para trabalhar um pouquinho mais no programa. Olha, a foto não faz jus à peça. A peça ela fica muito elegante, mas é assim, ela é muito básica, muito simples. Ela tem um bolso aqui na frente, ó, tá vendo? Esse bolso aqui é preso, costurado por essas duas alças. Essas alças, elas dão a volta na bolsa todinha, né? Na frente, a parte de baixo, acho que na parte de baixo não, mas é na frente e nas costas, a parte de baixo não. Então, ela praticamente, ela é como se estivesse fazendo, né, uma volta. O canal do zíper, ele termina logo aqui em cima, tá vendo? Ele não é 50% da bolsa, da lateral, né? Ele vem aqui em cima, tá? E é só, é simples, é tecido, cada um estrutura o tecido da forma como achar melhor. Essa bolsa tem uma estrutura leve, é uma bolsa mole, essa feita aqui, né, nessa imagem. Ela é legal para você viajar com ela, para você levar na academia. Você pode fazer com sintético, pode fazer com tecido mais estruturado, matelassé, aquele puff. Pode fazer assim com qualquer material que ela vai ficar boa do mesmo jeito. Vai ficar boa, bonita. E também assim, esse modelo aqui,
essa costura foi feita sem a utilização do vivo, né? Mas eu acredito que se você for fazer num tecido grosso, ou numa lona, ou num sintético, acredito que dê para colocar o vivo, caso seja do seu gosto, né? O bom para quem está começando agora a fazer esse tipo de costura é que ela é muito simples de fazer. Então ela estimula a pessoa, né? A pessoa que tem dificuldade, a pessoa que está começando, a pessoa que nunca fez, ela vai estimular, ela vai ajudar. E ajuda também na questão do molde, da modelagem, né? Tá? A gente não vai falar muito aqui da costura, de como é feito, né? O nosso foco sempre é como a gente usa o Corel para fazer os moldes de determinadas peças. Mas a costura sempre aparece na nossa conversa, né? Não poderia deixar de ser diferente, né? Então, assim, aqui é um gráfico que eles fazem, né, para mostrar medida, tamanho, enfim, todos os detalhes que vão, né, nessa bolsa. Assim, aqui em cima já diz o tamanho dela, size, né? O tamanho é 30 centímetros de altura por 40 centímetros de largura e 14 de profundidade. É uma bolsa grande, não é uma bolsa pequena. Aqui é aquilo que a gente vai usar, né? O material, né? Que é o tecido. Tecido com, ela fala with pattern, né? O tecido com o tecido com estampa, né? E aqui solid color é quando é o tecido assim liso, né? Acredito que esse tecido liso seja o tecido que ela utilizou na forração, né? Aqui é o fusible interfacing, é a estrutura da bolsa. Ela usou uma estrutura média. Quando ele diz middle thickness, a espessura é média, então ela não é assim uma estrutura muito forte. E o zíper, né? Um zíper de 50 centímetros. A estrutura tem 75 centímetros, sendo que ela tem largura de 95. Então aqui se fala muito do material, como vocês veem, é um material bem simples, né? Tecido, forro, uma estrutura e um zíper. Não tem ferragem mais, não tem mais nada. A própria alça é uma alça feita de tecido, mas olha, ela fica bonita, viu? Aqui ele coloca o tamanho da bolsa, né? Então é 36 aqui, 40 embaixo. Então quando você vê que a medida aqui é menor, você já sabe que esse retângulo sofre uma alteração, né? Sofre uma inclinação. Então era 40 por 30, mas aqui em cima é 36, porque 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui de inclinação. Depois tem toda uma marcação feita, sabe? Que é um negócio interessante para a gente aprender. Primeiro, as curvas, né, são feitas com um raio de 2 centímetros, definido por esse desenho aqui. Então, essa é a indicação que você tem no molde para você poder fazer igual, tá? Depois, uma outra indicação é localiza o meio, ok, isso aqui é o meio, e depois 7,5 do meio para cá, 7,5 do meio para lá, para você fazer a marcação da alça, tá? Então, a gente começa, então, com esse retângulo, né? O retângulo, aqui tem também, antes de começar, o bolso, é um bolso de 15 por 18, a primeira coisa que eles fazem, né, é criar o bolso. Cada pessoa cria o bolso do jeito que está acostumada. Eu, por exemplo, faço meu bolso, eu ponho um forro. Aqui no tutorial eles não põem, eles só fazem a barrinha de cima e mais nada. Depois tem os loops, que eu coloquei como terminal do zíper, mas não é bem o terminal, é isso aqui, ó, é esse puxador que nós colocamos nas nossas necessaires, ó, tá vendo? Nas nossas bolsas, tal. Então eles chamam de loop, e eu deixei loop mesmo aqui, tá? São 2 pedacinhos de 7 por 4, são 2 pedacinhos de tecido. A alça são 2 alças de 105 centímetros por 8, 8 porque depois das dobras e da costura, ela tem que ficar com 5 centímetros de largura, tá? Ela é costurada e virada, é costurada do avesso e virada para o lado direito, sabe? Assim, como se faz uma tira comum. É por isso que ela tá com 8 centímetros.
Então, com a costura e desvirando, ela chega no 5. Mas é claro que se você faz uma alça estruturada ou aquela alça de cadarço, né? Aí é diferente, né? Você já compra, já coloca na medida que você quer, tá? Não há necessidade de costurar, de virar e tal, ela já tá pronta, a alça pronta, né? Aí depois, em seguida, é a preparação do espelho que nós vamos fazer agora, tá? O canal do zíper, né? Aí nós vamos voltando lá cada vez que a gente for fazer, tá? Vamos começar com o espelho. O bolso é esse aqui, eu não desenhei o bolso à parte, é um retângulo de 15, né, por 18, ele vai ser colocado assim na bolsa. Aqui embaixo, né, e ele é costurado com essas alças por cima dele, prendendo ele, né, com 1 centímetro de... Essas alças, elas sobem aqui, e como ela tem uma margem de costura de 1 centímetro, é 1 centímetro que você vai usar para costurar. E a largura do bolso, de 15, é a que você vai colocar aqui, tá bom? E 18 é a altura, tá? E aqui foi feita a marcação. É claro que isso aqui é a forma como está ali no desenho deles, tá? Mas você pode não fazer bolso assim, pode fazer sem bolso, bolso com zíper, né? Dependendo assim do estágio de costura de cada um, também a alteração que se faz, né? Como aqui eu tô fazendo muito assim, voltada pro público que tá começando, então eu acho assim que vai seguir, né? Vai seguir a orientação do molde. Bom, é 40 por 30. Esse é o retângulo que eu vou precisar, tá? Eu acionei aqui a grade. Essa grade minha, ela tem, quando eu venho aqui, ó, com o botão direito, eu clico, ele vem as 3 opções de configuração de grade, de régua e de linha guia, tá? Então, para eu saber quantos centímetros tem minha grade, eu clico aqui, é mais rápido, né, do que eu olhar lá em cima. E eu vejo que sim, é uma linha de grade por centímetro, ou seja, eu tenho uma grade de 1 centímetro. Quando eu seleciono, né, foi aqui, né? Aqui, ó, mostrar grade, foi aqui que eu cliquei para ela aparecer, tá? Só assim para recapitular para as pessoas que já fizeram, já conhecem, ou para aquelas que estão chegando agora, não viram os outros vídeos, então não sabem exatamente onde tá o que, né? Então, para essa grade aparecer para mim, eu tive que vir aqui e clicar em mostrar grade, tá? Para eu configurar, é aquilo que eu falei para vocês aqui com o botão direito, tá? E a outra coisa muito importante quando eu aciono a grade é deixar essa opção marcada, né? Ou seja, alinhar a grade de documento significa que quando eu arrasto o meu objeto aqui sobre essa grade, eu arrasto com essa ferramenta de seleção, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou arrastando, observa bem, tá vendo? Ó, apareceu ali o ícone de uma grade e a palavra grade, ou seja, eu consegui deixar esse meu objeto colado praticamente ali, né, ó, em cima da linha da grade, que é para ser bem precisa a minha manipulação de medidas aqui, tá? Então, é para isso que a gente usa essa grade, né? No caso de ter que mexer com medidas. Outra coisa importante para a gente não esquecer é que aqui, quando eu seleciono esse retângulo que eu fiz com esta ferramenta aqui, essa ferramenta retângulo é aquela que eu vou, né, clico, faço o retângulo. E aqui em cima eu digo qual é o tamanho que eu quero. Eu quero aqui 30, perdão, eu quero aqui 40 e aqui eu quero 30. Eu escrevo aqui nessa janela de tamanho do objeto e aí depois que eu escrevi, né, eu primeiro faço o retângulo de qualquer tamanho. Ó, isso aqui, tá vendo? Ó, de qualquer tamanho. Aí eu chego aqui e falo, bom, o meu retângulo ele tem 40 de largura e ele tem 30 de altura. Eu dou um enter aqui mesmo e pronto, ó. Peraí, vamos lá para a ferramenta seleção e eu tenho aqui, ó, tá vendo? O meu retângulo.
tá? Que é esse que tá aqui embaixo. Aí eu ajusto ele aqui na grade, tá bom? Muito bem. E sempre que esse retângulo é feito com esta ferramenta e selecionado como está aqui, eu já tenho as 3 opções de canto aparecendo na minha barra de ferramentas. Sempre vai aparecer aqui. São 3 opções com as medidas que eu desejo de raio, né? Porque quando eu vou fazer uma curva, eu vou utilizar a medida do raio dessa curva. Aqui a curva é redonda, aqui é aquela curva que é chamada vieira, mas é uma curvinha para dentro, e aqui é um canto chanfrado, quer dizer, uma reta daqui a aqui, assim, né? Como se tivesse cortado. É importante, sim, é importante. No vídeo anterior, inclusive, a gente foi fazendo aqueles terminais para alça, né? E a gente utilizou muito esses cantos vieira e esse canto chanfrado. Porque na hora de você fazer o desenho, né, daqueles terminais, muitas vezes você precisa dessas curvinhas aqui, como se fosse uma cavinha, né? Então, essas 3 opções são importantes sempre que o seu retângulo estiver ativado. Guarda bem essa informação, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tá? Ou repetindo, eu tenho um retângulo, ativo o retângulo, né? O retângulo que eu terminei de fazer, eu ativo, e a partir do momento que ele está ativado, eu posso fazer então as curvas que eu quiser, ou nos 4 lados, ou nos 3 lados, como eu quiser, certo? Porque aqui está sendo definido cada ponta desse retângulo ou desse quadrado. Tá? Aqui está definido para eu colocar a medida. Como eu sei que eu vou precisar de 2 aqui, então eu vou começar pelos raios de baixo, pelas curvas de baixo, tá? 2 centímetros, eu já sei que são 2 centímetros, porque já está ali naquele gráfico. Outra coisa, isso aqui tem que ficar aberto, tá? Porque como eu estou fazendo cantos separados, então tem que ficar aberto, porque se ele ficar fechado, esses 2 centímetros eu já vou curvar tudo, né? E eu não quero, eu quero a curva só aqui. Ah, mas por que você não vai fazer aqui? Porque a curva que é feita depois que eu inclinar a linha, tá? E aí a gente entra nesse seguinte, aqui ó, eu tava falando para vocês os 2 centímetros. Como que eu sei que são 2? Poderia ser 4, 6, né? Tá marcado aqui um ângulo, né? Isso aqui é um ângulo, ele tá marcado aqui, tá vendo? Como se eu tivesse posto a ponta seca do compasso e tivesse utilizado o compasso para fazer esse tipo de abertura. Então, ele já marca 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, para saber que o raio dessa minha circunferência tem 2 centímetros, tá? O raio. Por que que ó, sempre tem que, para você encontrar aquilo lá, você tem que selecionar, ele tem que estar selecionado para você achar. Olha, canto redondo, curve os cantos de um retângulo quando o raio do canto for maior que 0. Quer dizer, essas curvas que eu estou fazendo aqui e que estão se curvando mesmo, elas têm o raio. Então, 2 centímetros é o raio dessa curvatura. Aqui, se não me engano, são reentrâncias, tá? Substitua os cantos por reentrâncias. Quando o valor do raio, quer dizer, eu estou substituindo isso por isso, né? É como se eu tivesse querendo fazer isso aqui, por exemplo, tá certo? Ou como se eu tivesse fazendo isso, tá? Essa ó, a medida, e aí cada um tem um formato, tá vendo? Normalmente, como eu falei para vocês, a gente usa naqueles terminais de alça, né? E aqui no caso para nós é redondo. Bom, é pedido também uma angulação, uma inclinação de 2 centímetros. Para eu fazer essa inclinação, eu vou ter que mexer nessas linhas. Do jeito que tá, eu não consigo mexer mesmo. Ele é um retângulo pronto, não tem como mexer. Mexer numa linha específica de um objeto é editar essa linha. E para eu transformar essa linha numa linha editável, eu tenho que transformar tudo isso em curva que tá aqui, ó.
tá certo? Converter em curvas. Se eu não vier aqui fazer se eu não tiver aqui esse íconezinho, eu venho aqui, ó, objeto, converter em curvas. De qualquer maneira, eu preciso converter em curva. E aí você vai dizer, ué, mas converter em curva e tá tudo reto? Sim, converter em curva, você não vai ver nenhum tipo de transformação acontecendo, tá? Apenas o que vai acontecer mesmo é que as linhas vão ser, a partir de agora, editáveis. Eu posso mexer nas linhas em separado, mas eu não vou poder mexer em separado com essa ferramenta aqui. Eu vou fazer isso com a ferramenta Forma, que é uma ferramenta que eu vou usar bastante no Corel para modelagem, tá? Aí eu cliquei em Forma e essas linhas ficaram azuisinhas, certo? Ficaram azuisinhas, ou seja, elas estão prontas para serem mexidas, para serem editadas. Eu posso curvar, eu posso fazer o que eu quiser com essas linhas. Então, como eu quero 2 centímetros, ó, tá vendo? Eu consigo mexer nessa linha sem mexer nas outras, tá? Por quê? Porque tá em curva. Estar em curva significa isso, estar em condição de ser editada. Ó, aqui, ó, 2. Você puxa ali pela alcinha ali, né? E volto aqui, ó, sempre na ferramenta de seleção para voltar. Com isso, eu consegui fazer aquilo que a bolsa pede, né? Ela pede para ser o quê? Inclinadinha aqui. Embora o nome dela seja bolsa quadrada, ela é ligeiramente, ela tem um ligeiro trapézio aqui. Isso a gente chama de trapézio, né? Quando a linha de cima aqui, ó, ela é inclinada, fazendo com que a reta de cima seja um pouco menor que a reta de baixo, né? Isso é um trapézio. Muito bem, agora a gente vai ter que fazer a curva, né? Aqui são 2 e aqui também. Aí você, ué, mas aonde que eu vou fazer a curva se eu não tenho mais as opções aqui? É que essas opções, elas aparecem quando você tem aquele retângulo. Lembra que eu falei, guarda essa informação? Quando você tiver a ferramenta retângulo desenhada aqui, sem mexer em nada, sem pôr em curvas, inclusive, você tem essa opção. Agora você já não tem mais, né? Agora a curva é feita de outra maneira, com outro recurso. Então, qual é o recurso? Você vem aqui e aciona de novo a ferramenta Forma, tá? Seleciona a ferramenta Forma e vai vir aqui no menuzinho Janela. Vai vir aqui, ó, Janela de encaixe e vai observar essa opção, Cantos. Aqui, ó, Cantos. A minha já está, inclusive, selecionada, né? Quando você seleciona essa opção, Cantos, vai acontecer o seguinte, vai acontecer que vai aparecer, é que aqui eu já estou com várias janelas e eu pedi para elas ficarem lá para dentro, né? Então, por isso que ela tá aqui quietinha, né? No canto. Cantos, vai aparecer essa janela aqui, ó, certo? Que vai fazer a mesma coisa, só que vai fazer a mesma coisa quando você tiver suas imagens em curva. Quando você tiver os seus objetos em curvas, retas em curva, tá? Ou seja, quando você tiver retas editáveis. Então, agora você não vai fazer mais aquela curva que você fez aqui, você não vai fazer aqui em cima com aquela opção anterior. Você vai utilizar essa opção aqui, ó, tá? Por aqui para ficar mais claro. Eu também vou ter, ó, as 3 opções de canto, tá? Chanfro, vieira, que é aquela curvinha para dentro, lembra? E o filete, que é a curva, tá? Aqui é o tamanho do raio, que eu já sei que é 2, o tamanho é 2. E a distância do chanfro é quando eu uso isso aqui, tá bom? Então, isso aqui não interessa para mim. Aí eu deixo aqui e falo, bom, então eu vou virar aqui em cima 2 e aqui em cima 2. Mas como é que eu vou aplicar essa curva? Eu vou aplicar fazendo o seguinte, clicando aqui, eu já selecionei, não selecionei? Se eu selecionei aqui, ó, aqui ficou viável para aplicar, tá? A mesma coisa aqui, ó, clica aqui, ó, selecionou, não selecionou? Aplicar. Então, eu já tenho o meu retângulo, né, o espelho da minha bolsa de acordo com aquilo que está sendo pedido. Está sendo pedido um retângulo
onde aqui em cima terá 36, aqui embaixo 40, quer dizer, já não é mais um retângulo e sim um trapézio, pedindo que esse trapézio tenha 4 cantos de 2 centímetros de raio, sendo que esses 2 centímetros de baixo eu fiz com uma ferramenta atrelada à ferramenta retângulo, e esses dois eu já fiz com as retas já em curva, então eu fiz utilizando a ferramenta cantos, né? Selecionei cada ponta e tá aí, tá bom? Muito bem, aí eu faço assim, ó, quando eu faço isso, ela entra aqui, ó, tá vendo? A barrinha fica lá pra dentro. Agora eu venho aqui e trago a barrinha pra cá, ó. Pronto, ela vai, não quer, pronto, ela foi pra lá. E aí, nós temos aqui esse X marca o meio, né? Então veja que eu tô explicando, eu já tenho essas explicações em outros vídeos, né? Mas eu tô partindo do começo para rememorar ou para aqueles, como eu falei, que estão chegando nesse vídeo agora, tá bom? Sem chegar nos outros. Aqui ficam as minhas guias, sabe? As minhas linhas guias estão aqui, ó. Aqui é para cá e aqui para cá. Elas são muito importantes porque elas vêm aqui, ó, e eu posso marcar o meio, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, né? Tá aqui o meio, então eu já marquei o meio. E assim, tem um lance, ó. Tá vendo esse desenho que eu selecionei? Eu clico a letra P, tá certo? Quando eu clico a letra P, ela vai, a imagem vai para o meio, para o centro do meu centro de trabalho, que é esse workspace aqui, tá vendo? Esse aqui que eu marquei, A3, né? É A2, aliás, vai para o meio. E aí, a mesma coisa acontece aqui, ó, eu seleciono e clico em P. Pronto, ele vai para o meio, tá? Quer dizer que eu não preciso ficar procurando o X ali, onde está aquele X? Não. Se eu tiver certinho aqui na minha área de trabalho, é só clicar a letra P, né? Aperta a letra P do teclado que vai a imagem e depois a letra P do teclado que vai também a linha guia que você puxou, tá? E aí você tem o centro, né? Aqui é o centro. Muito bem. Daqui para cá eu vou precisar de 7,5 centímetros e daqui para cá eu vou precisar de 7,5 centímetros, tá? Para marcar a minha alça. Eu vou fazer um negocinho, porque como é 1 centímetro, eu não vou mudar nada o negócio, então eu vou fazer assim, ó, quer ver? 7,5 centímetros. 7,5 centímetros por 1 centímetro, tá? Também fica aí uma sugestão para você, se você não quiser utilizar a grade, você pode fazer assim, ó, 7,5, que nem eu não quero usar a grade agora, então eu vou fazer o quê? Eu pego, encosto aqui, tá vendo? Ele tem quanto mesmo? 7,5, que é o que eu vou precisar, tá? Então, aqui é a marcação da minha alça, tá? A minha alça, ela terá uma largura, ó, retângulo aqui, ó. Ela terá... Ela vem até aqui, né? Que aqui é 7,5, então ela vem aqui, ó. Qual é a largura dessa alça? Depois de pronta, ela vai ficar com 5 centímetros. Então, tá aí. Se você vai fazer qualquer molde que você queira tudo marcadinho, ó, faz isso, tá? Marca tudo que você puder, escreve tudo que você puder para o seu molde sair de um jeito que você não vai errar. Você não vai errar, não vai perder nenhuma informação. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quer dizer, ele não tá muito alinhado, né? Tá? Porque ele tem que ficar 7,5 centímetros, mas ele tem 5 centímetros aqui. Tá? Então, essa aqui é a minha primeira alça. A 7,5 centímetros eu marco a alça, tá? A 7,5 centímetros, aqui, ó. Do centro, eu venho
clico aqui porque eu quero repetir, né? Por outra alça aqui. O que que eu faço? Eu clico com o botão esquerdo. Veja bem, eu não tô falando em editar, copiar. Pode fazer assim. Edita, copia, edita, cola, Ctrl C, Ctrl V. Como você achar melhor, tá? Aqui eu vou fazer do jeito que eu faço sempre e aproveito para explicar. Eu clico aqui com o botão. Qual é o botão? Esse aqui, tá? Seleção. Clico com ele aqui com o botão esquerdo do mouse apertado e venho andando com o botão esquerdo do mouse apertado. Quando eu chegar aqui assim, eu clico o botão direito. Ah lá o sinal de mais ali, tá vendo o sinal de mais? É sinal que eu já tenho mais uma imagem daquela lá. Aí eu solto. No que eu soltei, aqui ó, eu copiei, tá? Quer dizer, se vocês quiserem, para quem achar fácil assim, tá? Então, eu tô aqui, ó, isso aqui não tem 7,5, então ele tá encostadinho aqui no 7,5, ó. Eu vou pegar, colocar aqui para ver se tá certo. Tá certinho, ó, tá vendo? Então, eu já tenho a minha alça a 7,5 centímetros do centro, a 7,5 centímetros do centro. Como que eu sei isso? Eu sei da seguinte forma, ó. Aqui tá marcado o meio, tá vendo? E aqui tem uma seta apontando para lá e outra seta apontando para cá. E 7,5 é a medida, tá? Tem assim uma espécie de meio curvinha aqui, né? Mostrando, ó, isso aqui é 7,5, tá? Isso aqui é 7,5. Eu não entendi, peraí. Ah, 25,5 é outra coisa. Então, ó, é 7,5 aqui embaixo, 7,5 aqui embaixo. Então, esse é um jeito que existe para você marcar, né? E aí, eu tenho um bolso de 15 centímetros por 18. Então, eu vou fazer o retângulo. Ó, como é que faz o retângulo? Ó, 15 por 18. Eu venho e faço o retângulo aqui. Aí, depois que eu fiz o retângulo, eu marco. Eu quero que ele tenha 15 de largura por 18 de altura. É esse aqui. Ele é o bolso, ele vem aqui. Ele encaixa aqui, tá? Tudo isso é uma marcação, né? É a marcação que eu tô fazendo para saber. Olha, aqui vai o bolso, viu? Ó, aqui vai a alça, tá? Para eu pegar esse espelho praticamente pronto na marcação. Eu vou imprimir ele assim, vou salvar ele assim, inclusive, né? Eu posso fazer 2 espelhos para imprimir, um com marcação e o outro sem. A 3 centímetros daqui de cima é onde eu vou fazer uma costura para a alça. Então, a alça, por ela ser também uma alça de ombro ou de mão, ela não pode vir costurada até aqui. Tá? Eu tenho que deixar um espaço que é para ela ficar assim, né? Ó, tá vendo? Aqui, ó, para ela ficar meio caidinha, né? Então, aqui eu começo a fazer o pesponto da minha alça. Esse aqui é o quê? É onde? Né? A quantos centímetros daqui de cima? A 3 centímetros. Então, aí eu venho com uma linhazinha. No caso, eu uso a linha mão livre, porque é assim, olha, eu clico aqui, tá vendo, ó? Eu clico, bem aqui em cima e solto. Soltei. E, ó, tá vendo? Isso aqui é o mouse que eu tô mexendo com ele. Sem clicar em nenhuma tecla. Aí eu venho aqui, aqui é 3? É. Agora eu clico, tá? Então, a 3 centímetros eu começo a costurar a alça. 1, 2, 3. Eu sei porque o quadradinho tem 1 centímetro. E essa é a minha marcação, ó. Tá? Cliquei só na hora de fechar a linha, né? De colocar a linha aqui no fim. Então, aqui eu costuro, aqui eu costuro, aqui eu começo a fazer a costura da alça. Até aqui ela tá livre de costura. De pesponto,
né? Eu coloco a alça aqui, ela vai ter uma parte lá para cima, né? Que é a parte do ombro ou da mão. E aí eu começo a prender essa alça aqui, costurando aqui e descendo esse pesponto aqui assim, tá? Bom, isso aí é costura, as moças e moços já sabem como que é, né? Entendeu? Bom, tá aí o bolso, a alça, já tá tudo anotado aqui, ó, tá vendo? Preparar o... Agora, ó, a gente já viu o bolso da frente, o tamanho, tem os terminais, aquele que a gente coloca para puxar é 7x4 e a alça. Agora a gente vai fazer o canal do zíper. O canal do zíper ele tem 51 centímetros por 5,5. Agora vem uma parte que eu acho assim super importante e para quem tá chegando agora no vídeo, para quem já sabe, mas esqueceu, existe um cálculo a ser feito, né? Porque eu vou fechar essa bolsa, que vocês já sabem bem como é que é. Eu vou usar, né, esses dois espelhos, um, claro, sem nada atrás. Eu vou fechar através disso aqui, né? Vamos olhar aqui. Isso aqui, né? Isso aqui, na verdade, é que nem se fosse um anel, né? Uma coisa assim, uma circunferência, vamos dizer, uma coisa assim, que é um círculo, como se fosse um círculo, né? Formado pelo canal do zíper, pelas laterais e fundo. A gente costuma dizer que isso aqui em cima é o canal do zíper e aqui embaixo é o fole, né? Que eles chamam de gusset, né? A parte daqui de cima eles chamam de opening, top opening, que é a parte onde vai o zíper, né? Quer dizer, não sei se todos falam isso ou se eles japoneses fazem essa tradução, né? A verdade é que nós falamos canal do zíper e aqui embaixo nós chamamos costumeiramente de fole, ou às vezes tudo é um fole. Na verdade, tudo isso aqui tem que ter um tamanho certo para encaixar na minha modelagem. Quer dizer, como é que eu fico sabendo o tamanho de toda essa circunferência, de todo esse contorno, né? Para eu poder calcular, tá? Então, é aquilo que eu já falei nos outros vídeos, né? Você vai pegar o seguinte, você vai pegar a ferramenta forma, clicar sobre essa figura, né? Esse objeto que na verdade é um trapézio leve. E aí você vai calcular qual é o tamanho que tem a linha. Essa linha daqui, vamos supor que ela comece aqui, né? Ela começa, vira e termina aqui. Qual é o tamanho dessa linha? É como se eu tivesse pego toda essa linha azul e tivesse esticado essa linha, né? Eu estico a linha todinha até ela se transformar numa linha reta e aí eu vou medir essa linha com 1 metro, 1 centímetro, uma trena, o que seja, para saber qual é a medida dela. Claro que dentro do ambiente da costura não é possível a gente fazer isso. Quando a gente está costurando e fazendo essa modelagem no papel, a gente pega o centímetro e vai colocando o centímetro em cada pedacinho até chegar na medida. A gente costuma fazer um pedaço, né? Ou 1/4, ou metade, depois multiplica, porque não é brincadeira, né? Você ficar com centímetro até na ponta, até outra ponta, não dá. Vamos supor, eu pego o centímetro aqui e venho, né, até aqui, por exemplo. Aí eu já sei que metade é X, eu vou multiplicar para ter o tamanho total. No caso do Corel, como ele é um programa, né, um programa de desenho, ele tem recursos para se fazer esse cálculo. Então, a partir do momento que isso aqui tudo está em curva, tem que estar em curva, tá? Tem que estar
selecionado com esta ferramenta forma, como vocês estão vendo aqui, tá? Eu venho aqui embaixo, em qualquer pedaço dessa linha, e clico com o botão direito em propriedades, tá? Tá aqui, ó, já tá até marcado. Eu nunca deixo a janelinha de propriedades fechada, tá aqui. Aí, ela tá aqui, ó, tá vendo? Ela tá aqui, ó, janela propriedades. A janela de propriedades, ela, como diz a palavra, ela traz as propriedades. Se for o caso do contorno, que é isso aqui, se for o caso do preenchimento, se for o caso aqui da transparência, se eu estiver usando, né, cores com degradê, por exemplo, né? Aqui esse FX aqui que eu nunca usei, eu não sei nem o que é isso aqui, deixa eu ver. Ah, é quando são efeitos bitmap, né? Não é no caso que nós estamos usando vetor, né? Aqui são todos os degradês, preenchimentos de padrão, tá? Enfim, aqui é quando tem propriedades de resumo, quando eu tenho já o objeto e eu quero saber as dimensões, eles estão todas aqui. E essa curva aqui, ela faz exatamente isso que eu falei. Ela mede daqui toda essa linha até aqui. Ela faz exatamente isso. Aquele sonho de poder pegar essa linha e esticar, como eu falei agora há pouco, né? E saber qual é a medida, o programa faz num segundinho. Então, estando essa linha em curva e estando essa ferramenta ativa para essa linha, eu vou ter a opção que é curva, tá? E aqui vão aparecer as propriedades dessa curva, o número de nós, que são isso aqui, ó, isso aqui é nó, tá certo? Subcaminhos, que eu não saberia explicar para vocês o que é, tá? E o comprimento da curva, que é 133,7485, esse é o comprimento, quer dizer, o tamanho é 133 centímetros, eu vou até deixar para lá isso aqui, tá? Então, o que significa isso? Significa que toda essa parte ao redor, utilizando fole, fundo, zíper, tudo isso tem que medir 133 centímetros ou algo muito próximo, tipo 132,8, 132,9, entendeu? Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um canal de zíper aqui, pedir, sugestão do projeto, né? O projeto já pede que seja de 51 centímetros por 5,5. Então, eu venho aqui, vou ver aqui, ó. É esse aqui o canal do zíper, é um retângulo, né? Você vai fazer o retângulo, aí você coloca lá 51, né? 51. 5,5, certo? E enter. E você terá, então, esse canal aqui, tá? Muito bem. São dois, né? Eu vou precisar de dois. Porque um para cá, outro para cá, para o zíper passar no meio. Por isso ele é um canal, tá? Aí, eu vou ter também, além do canal do zíper, eu vou ter o fundo, né? Então, esse aqui é o fundo. Isso aqui é a alça, esse é o canal do zíper, esse aqui é o fundo. O fundo é 14 por 36. Aí eu venho, faço o fundo aqui, ó, 36 por 14, tá? E depois eu vou ter a lateral, tá? A lateral também vai ter a altura de 14 por 23, sendo que nós vamos modificar aqui para fazer um afunilado de... Ele vai ter 12 centímetros em cima e 14 embaixo. Então, é quando eu vou desenhar um retângulo de 23 por 14, 14 de altura, né? E então, eu tenho já essa lateral aqui, ó, tá vendo? Só que eu vou precisar que
eu vou precisar inclinar aqui 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Aí eu vou vir aqui, só para não usar a grade e para também mostrar para vocês outras formas, né? Eu vou fazer um quadradinho de 1 por 1, tá? 1 por 1, pronto. É esse aqui, tá? Esse quadradinho aqui eu vou colocar aqui, ó. Tá bom? E vou colocar daquele jeito que eu já falei para vocês, do mais, ó, tá vendo aqui? Pronto, um aqui, né? Aí, para eu mexer nessa linha, o que eu preciso mesmo? Selecionar, ó, colocar em curva, ou seja, converter em curva e mexer com essa ferramenta aqui. Com isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar essa linha aqui, eu uso esse nó, né? Aqui. E vou puxar essa daqui, ó, também 1 centímetro. Fora e fora. Bom, então, eu tenho 14 centímetros aqui. Eu tenho 14 centímetros aqui. Então, eu já tenho o seguinte. É isso que eu quero explicar para vocês. Ó, tá vendo? É isso que eu tenho aqui, ó. Aqui. Ó, o fundo encosta aqui assim. E eu vou precisar de outra lateral, que é essa aqui, né? Eu vou virar ela, ó. Para virar eu faço assim, ó, espelhar, tá? Pronto, ó, virou. E aí ela, ó, tchum, virou inclusive a letra. Fundo, lateral e lateral. Quanto é que tem o fundo mesmo? O fundo tem, vamos voltar lá? O fundo acho que é 36, né? Que a gente, deixa eu ver. O fundo tem 36, tá? Ele tem 36 centímetros. Meu Deus. Nossa, o que eu fiz? Ele tem 36 centímetros. Então, eu venho aqui, tá marcado 36. Aqui tem 23 e aqui tem 23. 23 mais 23 dá quanto? 46. Eu já tinha até marcado aqui, né? A conta. Ó. Então tá, 36 é o fundo. Agora começa a entrar a matemática, né? 36 é o fundo. Matemática não, né, gente? Não falar a palavra matemática, dá a impressão que é começa a entrar continha de somar, pronto. 36 é o fundo, tá? A 23 é a lateral, né? Então, eu ponho 23 aqui, ó. E aqui também é 23, que é a mesma coisa, né? E aqui é 51. Uma boa ideia. Aqui, ó, 51, tá? Agora, façam uma soma aí para vocês verem. 23 com 23 dá 46, né? 46 mais 36 mais 51, que é toda a parte que vai formar o meu fole com o canal do zíper. Essa parte aqui, toda essa parte aqui, tá? Vamos ver se bate com aquilo que o programa mostrou. 6 mais 6, 12 mais 1, 13, né? 5 e 4, 10, mais 1, 11, 12. Então, vamos marcar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conta. 23 mais 23, 36. 46, perdão, 23 mais 23, 46, perdão.
36 é o fundo. Eu tô marcando os comprimentos. E 51 é o canal do zíper. 6, 6, 12, 13. 5, 4, 9, 1, 10, 11, 12, 13. Deu o resultado, eu fiz de cabeça, mas vocês podem conferir aí, tá? O resultado deu 133 centímetros. CN, peraí. Centímetros. Que é o resultado dessa conta aqui, tá? Então, você vê que eles fazem o projeto certinho, né? Ó, 6, 6, 12, 1, 13. 4 e 5, 9, 1, 10. Mais 3, 13. Então, essa minha circunferência vai ter 133 centímetros, né? A junção do fundo com as laterais e junto com o canal do zíper, porque isso tudo vai ser costurado, né? Eu vou costurar essa parte, vou costurar essa. Depois que eu pregar o zíper aqui, fizer o canal, porque são duas peças, né? Dessa, eu vou costurar aqui. Por isso que aqui tem 5,5. 5,5 mais 5,5, 11, né? Aí entra o zíper também. E como isso aqui tem 14, ele tem que bater com esse canal do zíper, tá? Eu tenho um canal do zíper aqui de 5,5. Depois ele vai ficar aqui, ó, e mais o zíper. Então ele já tem 11 centímetros, né? Só os dois já tem 11 centímetros, mais o zíper aqui no meio. Ele conta que tenha o quê? 14 centímetros daqui a aqui, para ele encaixar aqui nesses 14. Caso você faça o zíper com uma costura diferente, isso aqui fique menor ou maior, aí é mexer aqui, tá? Se for maior, não elimine 1 centímetro, se for maior. Agora, se for menor que isso, você entra mais um pouquinho aqui, que é para combinar direitinho, tá? Bom, são 133 centímetros. Aí a gente vem aqui, ó, de novo, né? Aciona a ferramenta forma e vai aqui para ver o tamanho. Ó, 133. Bateu, né? 133 aqui com 133 aqui. Tem o 0,485 do lado, que sempre tem, né, uma diferença. Então, assim, quando a empresa lá fez essa modelagem, ela também fez esse tipo de cálculo que nós acabamos de fazer, tá? A mão ou a máquina, ou usando programa de desenho, como é o caso, né, que nós estamos usando, ele chegou ao resultado certo. Então, a partir daí, eu tenho, então, todas as medidas. Tem, olha, aqui embaixo você já tem canal do zíper. Aqui tem eu até fiz botei os números aqui, né? Pra gente fazer o cálculo direitinho, tá? Então, aqui estão as peças todas já modeladas. A outra parte da bolsa é igual a essa, são 2 espelhos, né? Sendo que o espelho de trás não tem essa marcação. E aí é o seguinte, é fazer a costura que vocês já conhecem. Quem não conhecer vai ter que buscar, né, na internet um vídeo que ensine a fazer esse tipo de costura, que é a união de 2 espelhos, né? Através desse canal. Ou seguir ali, tem uma explicação, mas olha, é bem ruinzinho de entender isso aqui, tá? O que a gente quer mesmo é fazer o desenho e as medidas da peça toda, no molde. Tá aí, tá pronto. O forro é a mesma coisa, o forro vai seguir a mesma. Assim, como que vocês fazem o forro, né? O forro, a estruturação, vocês vão seguir do jeito que vocês costumam fazer, tá? Se é quando vocês usam por dentro, né, um viés, ou se é sem, né?
sem o viés, fazendo o tipo de costura. O importante aqui é a gente chegar à conclusão das medidas, tá? Das medidas e das marcações, tá bom? O que mais que eu teria que falar aqui? Peraí, costurar. Tá. Aqui tá mais ou menos a indicação do que é para fazer, né? Porque quando você vai fazer toda essa parte que vai unir os dois espelhos, você vai ter que pegar esse fundo, costurar aqui, certo? Aí você tem as laterais costuradas ao fundo. O canal do zíper é o quê? É costurar o zíper nesse canal. Tá pronto? Então eu vou juntar ele aqui em um dos lados, costurar e costurar aqui. Vai fechar, né? Vai ficar um arozinho, né? Um aro, né? Dizer assim, um círculo, né? Para eu colocar e fechar os meus espelhos. Só que é sempre bom você deixar um aberto, né? Um lado aberto, porque vai que, né? Se bateu certinho o molde, medida, costura, beleza, mas às vezes não bate. E aí é legal deixar uma parte aberta para você fazer os ajustes até dar certo, tá? Outra coisa, 1 centímetro de margem de costura, tá bom? Aqui, ó, para eu fazer essa margem de costura, vamos ver se eu consigo. Olha aqui, ó. Aqui do lado, normalmente tá assim, fechado com sombra, tá vendo? Se abrir, você vai ver contorno, opção contorno que tá aqui, ó, tá vendo? É 1 centímetro. Então, assim, eu tenho o contorno externo, tenho um contorno interno e tenho um contorno que vai para o centro. É uma coisa mais artística, né? Para desenho artístico. Aí, no caso, me interessa o contorno externo. E no caso, aqui eu digo quantos eu quero. Eu quero um só porque é margem de costura. E aqui dentro eu vou dizer quanto que é o tamanho desse contorno. No caso, é 1 centímetro. Vamos ver se dá certo, porque normalmente, quando eu já tenho um monte de coisa desenhada aqui, não dá. E eu tenho que fazer umas mudanças. Vamos ver. Deu. Quando não dá certo, você tem que tirar, né, essas coisas que estão aqui dentro, fazer primeiro o contorno para depois fazer a marcação. A mesma coisa eu vou ter aqui, ó, quer ver? Então, eu já tenho 1 centímetro de costura ali e eu vou ter aqui também, em cada pedaço, senão dá diferença. Vamos ver. Aí eu vou usando o meu contorno aqui, ó. Aqui também, 1 centímetro, ó. Um centímetro. Bom, não precisa porque eu já tenho um aqui, né, gente? Pera lá, também, né? Pronto, né? Fundo e lateral, só que aqui eu vou escrevendo 2 vezes a lateral, 1 vez no fundo, canal do zíper 2 vezes. Esses dados todos você mesma vai anotando, por exemplo, ó, aqui na bolsa, isso aqui já tá marcado, né? Então, aqui já sabe que é essa marcação. Ah, o canal do zíper também tem aqui, ó, é um só. Aí eu venho aqui e faço o contorno. Esse contorno é o seguinte, ó. Quando a gente vai pregar o zíper aqui, às vezes nem é bom pôr margem de costura aqui, sabe? Põe a margem de costura ao redor de tudo, menos aqui. Como que eu sei que vai dar certo com ou sem? Eu vou saber fazendo um teste antes. O teste é fazendo eu pego um pedaço de tecido, pego
o zíper, eu prego para ver, né, o tipo de costura que eu estou fazendo. Tem gente que costura muito próximo, outros mais distantes ali do zíper, né, então aí você precisa fazer o seu teste para ver quantos centímetros você vai ter daqui até aqui, tá? Para poder encaixar aqui, certo? Então, isso aqui vai precisar, antes de você terminar sua modelagem, você vai precisar fazer um teste aí para saber quantos centímetros. Por exemplo, 5,5 vezes 2 dá 11. Eu precisaria ter mais 3 centímetros, tá? Para dar 14 e conectar aqui. Isso eu não tô contando margem de costura, tá? Com margem de costura tem que dar na mesma também, porque depois que você costurou, ele volta ao tamanho original. Então, às vezes, a pessoa costura muito próximo aos dentes do zíper, às vezes bem longe, e isso vai dar diferença, tá? Cada pessoa tem uma forma de aplicar o zíper. Então é ideal fazer a sua aplicação para ver. Tem pessoas que seguem, né, aquele desenho que existe na parte de tecido do zíper. Então tem que ver isso. Então aqui, ó, canal do zíper, fundo e lateral. Então eu tenho todo o meu molde aqui, ó, tudo com margem de costura, tá? Aqui e aqui. Aqui são, eles colocam como sendo uma tag, né? Que é um negocinho que vai aqui, ó. Vai aqui essa aqui acho que nem tem. Eles costuram aqui, é uma espécie de etiqueta, às vezes a etiqueta da pessoa que está fazendo a bolsa, né? Então, a 5 centímetros daqui de cima, você põe uma etiquetinha. E esse outro pedacinho aqui, é o pedacinho que eu uso como um puxador. Bom, essas duas coisas as pessoas já fazem normalmente, né? A etiqueta ela já tem, se ela costura e já possui etiqueta, e o puxador, cada um tem a sua forma de fazer, né? Aqui você tem o molde da bolsa com as marcações. Se você quiser, você tira as marcações, faz um outro liso para fazer duas impressões, né? Mas eu acho legal quando tá com a marcação, acho que ajuda pra caramba, né? E que mais? Vai vir até aqui mais ou menos o zíper, sabe? Vai vir até aqui assim. Essa questão de saber quanto vai ter o meu canal do zíper, porque vamos ver, o canal do zíper, ele tá aqui, mas ele poderia estar aqui, ele poderia estar aqui, não é? Quantas vezes você vê bolsas e nécessaires com canais feitos assim em qualquer localização da sua bolsa? Então, quando você faz, como que eu vou saber, né? Qual é o tamanho? Quando você faz aquela medida que a gente fez agora há pouco, que a gente viu que são 133 centímetros, aí você vai determinar. Olha, eu quero daqui até aqui, eu não vou querer a bolsa, eu não vou querer na metade, eu vou querer aqui em cima, porque na metade não vai dar muito certo em se tratando de bolsa, né? Eu vou querer aqui em cima. Então, como é que eu vou saber, né? Peraí, vamos completar a explicação com isso aqui, ó. Eu tenho aqui o meu molde, eu vou utilizar a minha ferramenta forma para ver se ela tá, não tá. Então, eu venho, seleciono, vou em objeto, converter em curvas. Converteu em curva, eu venho aqui, forma, clico nela. É mais um problema. Qual é o problema? Eu preciso desagrupar. Toda imagem agrupada, ela não aceita edição nas linhas, então eu tenho que desagrupar. Desagrupou, volto aqui para ver se ela tá editável. Tá editável, que tá todo, né? Aí eu venho aqui, acho que essa aqui deu menos. Vamos ver
quanto que deu essa curva. Ah, ela não tá nem querendo falar quanto deu. Eu tenho que vir aqui. Quando ela não dá, você faz isso, ó. Combinar, tá? Aí sim. Tudo isso é porque eu tô fazendo isso agora, né? Então é por isso. Aí você vem aqui. Ai, deu tudo errado, gente, porque ele tá pegando toda essa parte de dentro aqui. Deixa eu... Já que eu desagrupei, então eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Deixa eu ver se tá desagrupado mesmo. Out. Tá vendo ali? Tá contando tudo, tá uma coisa. Eu preciso só do retângulo e não preciso de nada disso. Essa faquinha é boa, viu? Pode usar, ó. Pronto. Então aqui, ó. Muito bem, eu tenho só o retângulo. Deixa eu cortar isso aqui. Apagar. Certos cálculos a gente tem que fazer somente com o retângulo. Então eu tenho só o retângulo, não, aqui no caso o trapézio, né? Deixa eu ver se ele já tá marcando. Tá. Ele tá marcando 132,9605, que seria os nossos 133, tá? Que você fazendo, a sua medida tá 132,9, você pode arredondar para 133, tá bom? Quando é menos, como foi o caso dessa daqui, aí é o número mesmo, 133. Muito bem, eu fiz então esse tamanho, é 133. Agora, como que eu fico sabendo que eu quero daqui, ó, eu não quero o zíper aqui na metade, eu quero o zíper aqui, ó. Aqui e aqui. Eu mesma defini que eu não vou usar metade da minha bolsa para utilizar o canal do zíper. Eu vou usar aqui, ó, mais ou menos, que é como tá aqui. Aí você vem aqui, ó, clica, com o botão direito você coloca separar, tá? Aí você vê mais ou menos aqui, assim, né? Você vai estar com a grade de preferência, mas não importa, vai dar certo do mesmo jeito, ó. Tem que estar na mesma altura, separar, tá? Aí você volta para cá, para a ferramenta seleção. No que você veio para a ferramenta seleção, aparece isso aqui, ó, separar. Se você não enxergou isso aqui, você vem aqui, com o botão direito, você vai ver separar curva. Clica, é a mesma coisa. Clica fora e clica dentro outra vez. Você já viu o quê? Que a seleção só tá aqui, tá? E só tem um xizinho aqui, então você pega e faz isso, tá? Por quê? Porque você quer a medida dessa parte só, para você saber dos 133 centímetros, quantos centímetros você vai fazer o seu canal, o seu zíper. Tá? O resto é lateral e fundo, tá? Agora, onde eu vou pôr o meu canal do zíper, já que ele vai vir daqui a aqui, quanto que mede? Como eu vou medir? Se eu estou aqui no papel, é fácil, é com a fita métrica. Caso contrário, eu não tenho, assim, parâmetro para isso. Aí, ó, você fez isso aqui, você vem aqui e vai aparecer 51, 10,80, que aliás, olha que coincidência, hein? É o tamanho, ó lá, ó, é o tamanho do canal mesmo, 51 centímetros. Tá? Esse canal do zíper tem 51. 46 são as duas laterais e 36 é o fundo. Então, você concluiu que para você fazer o seu canal do zíper, inclusive no desenho, quer ver, ó, esse desenho aqui, que não é esse, é aquele ali dos vídeos. E nesse desenho aqui,
você vê um 25 aqui, tá vendo? Ó, 25, eles fazem daqui até aqui 25. Então, eu acredito que seja o 25,5. Daqui até aqui, 25,5. Que vai dar 25,5 aqui, 25,5 aqui, 51. Certo? Que é o tamanho do canal do zíper. Eu tinha olhado, mas eu não... Eu tô tão acostumada a fazer essa medida através do programa, do Corel, que eu nem me toquei disso aí. Então, daqui até aqui, olha a coincidência, bateu certinho com o molde original. Eu vou ter 51 centímetros. Então, é o tamanho que você vai precisar para fazer o canal do seu zíper. E aí, a sua modelagem, né? Quando você está fazendo o seu molde, você já sabe, ó, 51 é o meu canal do zíper. E o que sobrou do 133 é o restante. Porque se eu tenho 133 menos 51, eu vou ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vou ter 82. Então, o restante entre fundo e laterais é 82, tá? Ou seja, é 46 mais 36, 82, tá? Então, assim, é importante, né, saber como dividir os pedaços do molde para você poder ir medindo ele, tá? E vai medindo assim, e tem que estar em curva, e tem que estar selecionado com essa ferramenta forma, e tem que, enfim, fazer tudo aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Não pode deixar de observar que depois que você fez aquele procedimento todo, separar aqui, tá bom? Bom, aí você olha o vídeo e volta o vídeo, né? Enfim, eu vou até apagar isso aqui, ou não, deixa. Isso aqui pode ser, como ele tá, ó, esse molde, ele pode servir para vocês, como ele tá sem a margem de costura, então esse molde ele pode servir para a estrutura da bolsa. Você vai cortar a estrutura nesse molde, então sempre é legal, faz um molde com a marcação e o outro sem marcação e sem costura. Ele é o quê? É a estrutura da sua bolsa. E aí vai escrever estrutura, bolsa, escreve tudo, as medidas de cada pedaço, tá? Eu acho assim que o objetivo era esse mesmo, né? Ficar explicando para vocês como que a gente traça, né, esse molde, como que a gente calcula, né? Agora, as medidas, eu acho que eu poderia colocar, né? Aqui, canal do zíper, 51 centímetros, aí vocês vêm aqui e colocam 51 centímetros. E pode falar também, e pode colocar aquilo que vocês precisam, as orientações desse canal. Qual é? Cortar 2 vezes no material, depois cortar 2 vezes na estrutura e cortar 2 vezes no forro, certo? Essa explicação aqui vai vir. Deixa eu ver uma coisa. Vai vir aqui também, cortar 2 vezes no material, 2 vezes na estrutura, 2 vezes no forro. Tanto o canal do zíper quanto o fundo, né? Quanto tem o fundo mesmo? 36. Aí eu venho aqui e coloco 36 centímetros. Vamos descendo. Agora é a lateral. A mesma explicação. Deixa eu ver se vai dar para colar ele de novo.
23 centímetros. Então, eu vou preenchendo o meu molde, né? Meus moldes, eu vou preenchendo com os dados, né? Do que eu preciso. Olha lá, cortar 2 vezes no material, 2 vezes na estrutura, 2 vezes no forro. Ele tem que seguir a mesma coisa, né? Ele vai ser montado uma peça só, né? Vai ser todo costurado, né? Aqui a mesma coisa, tá? Aqui é o bolso. E aqui é a alça. E aqui o espelho. Então, eu ponho assim, espelho. Cortar 2 vezes. Depois, cortar 2 vezes no material, né? Para cada espelho. Opa! Para cada espelho, cortar 2 vezes material. Vamos repetir, né? 2 vezes forro, 2 vezes estrutura. Então, espelhos. Para cada espelho, cortar 2 vezes no material, 2 vezes no forro, 2 vezes na estrutura. Bolso. (15 centímetros por 18 centímetros. Aí, cada um faz... A explicação aqui é cortar uma vez, sabe? Mas eu não vou pôr nenhuma explicação, não, porque... Cada pessoa tem um jeito de fazer o bolso, né? Eu mesma ponho forro, tá? Aqui, costurar, né? Costurar. Uai. Ai, ai, sem palavras o que aconteceu aqui. Ele quis criar um caminho. Costurar, pronto. Já sabe que aqui é a costura, que o resto é alça, né? Aqui é alça. Deixa eu escrever alça. 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 Então é isso, gente, tá? Senão vai ficar, nossa senhora, uma coisa, né? Aqui eu vou dizer que o meu... Aqui eu vou dizer assim, essa aqui é a estrutura. Estrutura. Estrutura, tá? Então, tá aí, ó, estrutura da bolsa, aqui é o molde da bolsa, aqui o canal, o fundo, a lateral. Aqui tem uma coisa errada, né? Porque o canal do zíper eu tenho que cortar 2 vezes, a lateral também, mas aqui eu não preciso cortar 2 vezes, aqui é só uma vez, tá? Cortar uma vez no material, uma vez na estrutura e uma vez no forro. Tá bom? Bom, é isso. A explicação é essa, é sobre esse esquema, né? A forma de forrar, cada um tem a sua, né? Cada um tem um jeito de forrar, uns com, outros sem viés,
né? E a alça pode ser uma alça pronta, então você não tem que quebrar muito a cabeça com isso, ou pode ser uma alça pronta que você vai forrar com o tecido, ou pode ser uma alça de tecido que você costura e vira do avesso. E vira do avesso e depois vira do lado direito, quer dizer, assim, de qualquer maneira ela vai ter um pesponto do lado de fora. Eu digo para vocês assim, esse molde dá muito certo, a bolsa fica bonita, e vocês, assim, fazendo, né, vocês vão treinando também, para quem é principiante principalmente, vão treinando também um jeito de trabalhar, né, com essas medidas, esses foles, que muitas vezes, não bate, tem um que clipa, outro que não clipa, tem um que bate. Assim, pela experiência que eu tenho, que não é assim gigante, eu posso dizer para vocês que até chegar no molde perfeito, cujos cortes se assentam perfeitamente ao redor, sendo desnecessária qualquer presilha, qualquer clipe, para você chegar nesse ponto, você tem que treinar bastante, você tem que fazer testes antes na sua peça para você chegar lá, né? Você tem que fazer a sua peça piloto, tá? Você vai fazer o seu molde, depois que você fizer o molde, você vai cortar esse molde em algum tecido, papel, em alguma coisa assim, que não seja definitiva, né? E você vai testar esse fechamento para ver se esse fechamento bate direitinho. Bateu? Aí você parte para a segunda parte, que é refazer isso num tecido, tá? Bateu? Aí você vai e faz a sua peça, tá? Mas você tem que ver a estrutura que você vai usar, se ela é grossa, média, fina. Você tem que ver quantas camadas você vai costurar, tá? Sempre que você for costurar, não agregue camada nas beiradas. Por isso que eu falei que aqui pode ser muito bem a estrutura, por quê? Porque ela tem 1 centímetro a menos, tá vendo? Ó, ela não é do mesmo tamanho. Então, não agregando muitas camadas, tá? E fazendo os seus testes até você chegar lá, a chegar naquele molde que deu certo, aquela costura que deu certo, porque não existe milagre. Eu fiz aqui no core, imprimi, vou cortar, bateu. Daqui, dessa tela aqui, desse programa aqui, até realizar a peça, são passos que você vai dando. E vai devagar, né? Porque se for alimentando aquela ideia, né? Aquela ilusão assim, eu fiz o molde no Corel, vai dar certo. Não, ele tem tudo para dar, porque os cálculos foram feitos totalmente corretos. Não tem erro, não. Mas você tem que ver tecido, a tua margem de costura, a estrutura que você vai usar, entendeu? E o teste que você vai fazer. Aí pronto, aí dá tudo certo. É só não se precipitar. E também não acreditar em tudo que a gente escuta por aí, porque tem coisas sendo ditas aí com objetivo, né? Objetivo meramente comercial, que não condiz muito com a realidade. Então a gente tem que ter a própria experiência para a gente saber exatamente como funciona pra gente aquele molde que a gente fez, aquela técnica que a gente tem, tá? Eu falo isso que é para não ter desânimo na costura, né? Não desanimar, não deixar de fazer. E também não desprezar o que é simples, sabe? Porque isso aqui é uma costura muito simples. É uma peça simples, mas ela fica bonita, ela é simples de fazer, ela estimula aquelas pessoas que não têm tanta prática, estimula a fazer o molde, estimula a cortar, a costurar, é disso que as pessoas precisam. Elas precisam de estímulo. Não adianta chegar e falar, você tem que se animar, você tem que fazer. Não, peraí, você tem que ter condição para se animar. Se eu chegar aqui com um troço super difícil, super inviável, aquele que está começando ou aquele que tem mais dificuldade, ele já nem chega lá, não quer nem saber. Outra coisa, você pode reduzir esse molde e fazer uma bolsa menor, uma nécessaire, tá? Ó,
se vocês forem lá na página, vão lá na minha página que tem. Minha página não, a página do canal, né? Arte com Tecidos com BR, vocês vão achar o link, tá? Pro tutorial, para esse PDF, tá bom? E o link para esse vídeo também, tá bom, gente? Espero que vocês façam, viu? Tá? E depois, se alguém puder lembrar de mim, por favor, me fala, me mostra. Tá certo, gente? Até mais!